Na lead das perguntas, então, que daí Fechou. se eu falar, pode ser que eu pulo alguma coisa. Beleza, beleza. Meu nome é Alex. Karina, E estamos por aí pra fazer um vídeo hoje sobre dicas do que, mano? dicas de como tirar o visto americano. Na verdade, a gente vai mostrar pra vocês, fazer um resumão desde quanto você paga, do que você precisa fazer, até finalmente fazer a entrevista, tá E bom, tudo gente? pra ser aprovado de primeira, viu, gente? Isso. Que é o caso da K, que acabou de tirar o dela. É o meu caso também. A gente fez por conta, foi aprovado de primeira, então acho que a gente consegue dar umas dicas legais aí, beleza? Isso, eu sei que bastante gente tem dúvida, então a gente já vai começar. Então bora pra primeira pergunta. Bora. Qual que é o valor que você paga pra tirar o visto atualmente? Estamos em janeiro de 2024. Então, $185. O equivalente em reais, e você vai pagar de fato em reais, né? Vai ser hoje uns R$925, gente. Esse valor não parcela, tem que ser à vista. E você precisa pagar ele para conseguir agendar a sua entrevista e tudo mais lá para tirar o visto, beleza? Lembrando que esse valor que estamos falando é referente ao câmbio de hoje. Estamos fazendo esse vídeo no dia 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo. 2024. 2024, então pode ser que esse valor ele altere, mas é $185, tá, gente? Então convertendo para reais vai dar mais ou menos 925, 930 reais. Separa R$1.000 aí, vai. Isso, é para R$1.000. Para você tirar o visto, qual é o primeiro passo? O que você precisa fazer? Preencher o DS-160, né? Isso, você tem que preencher o formulário DS-160. A gente vai deixar o link aqui do site que você vai clicar. E aí você tem que preencher esse formulário. Esse formulário ele é extenso, gente. Então você tem que ter bastante atenção. Ele vai perguntar basicamente a sua vida inteira, tá bom? Então é um formulário que você tem que se dedicar a preencher. Então a gente fez por conta esse formulário, né? A gente preencheu ele por conta, só que a gente utilizou um tutorial passo a passo do canal do Bruno. A gente vai deixar aqui linkado, ele tem um passo a passo, um vídeo completo preenchendo passo a passo desse formulário, e a gente seguiu o que ele falou lá. Em breve a gente também vai fazer o nosso tutorial, tá? Isso, se o nosso já tiver feito, a gente vai deixar aqui nos cards, tá bom? Isso, exatamente. Agora tem no nosso caso, né, no meu caso, eu preferi preencher por conta e fazer todo o processo por conta, mas tem algumas pessoas que optam por assessoria. Então tem pessoas que podem sim contratar uma assessoria que consegue te ajudar nesse processo do visto americano. E pra quem que normalmente a gente pode recomendar pra contratar uma assessoria, amor? Para quem tem dificuldade de comprovar o vínculo com o Brasil, basicamente, gente. Então, por exemplo, se você não tem um emprego que seja estável, de repente você tem uma renda que ela varia muito, de repente você é até empresário, você é sócio de uma empresa, mas daí é uma empresa que está começando, ou qualquer coisa que te dê uma dificuldade maior. Por exemplo, a empresa, você vai ter vários documentos para apresentar, você pode ficar na dúvida, o que você tem que levar, como que você comprova esse vínculo. Nesse caso, pode ser mais interessante uma assessoria, beleza? Se você já tem um emprego mais estável, você trabalha ali CLT numa empresa há alguns anos já, qualquer coisa nesse sentido, você consegue comprovar vínculos no Brasil, né? Tem, sei lá, propriedade, já é casado, estuda. Se você tem vários vínculos para comprovar, pode ser interessante fazer por conta, foi o que a gente fez no caso. Isso, agora se você tem mais especificações assim para comprovar seus vínculos, aí a gente indica assessoria, porque quando a gente estava lá, algumas pessoas conversaram com a gente, fizeram todo esse processo com assessoria, né, amor? Exatamente. E também é válido. A assessoria pode ser indicada também se você já teve seu visto negado. Então, Isso. de repente foi alguma coisa que você não fez um preenchimento tão interessante, não teve um desempenho tão interessante na entrevista, a assessoria vai conseguir te direcionar melhor. Isso. E aí, no caso, a assessoria ela vai te ajudar de todo o processo, tá? Desde o preenchimento, normalmente são eles que preenchem com todas as suas informações, e eles também te orientam como você vai fazer a entrevista depois que você finalizar todo o processo, tá? Exato. Mas se você foi negado e tá nesse vídeo aqui, continua com a gente que dá pra fazer certinho, preencher com cuidado e passar, viu? Isso. Agora, voltando lá ao formulário DS-160, depois que você faz o preenchimento e você paga a taxa de $185, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fazer o agendamento na verdade, são 2 agendamentos, tá, gente? Aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem o CASV e tem aonde você faz a entrevista de fato. São 2 lugares diferentes. São 2 lugares diferentes. Então, vai abrir uma gama de datas ali para você fazer a marcação. Você pode fazer em datas diferentes, sendo que a ordem é sempre o CASV primeiro, porque o CASV ele vai colher as suas digitais
e vai pedir a foto, porque eles vão pedir alguns documentos que você vai precisar levar lá no dia. Então, por exemplo, marquei, eu não consegui o CASV e a entrevista pro mesmo dia, não tem problema. O CASV sempre vem primeiro, então o próprio site ele dá a opção do CASV em dias anteriores. Você pode fazer em um dia o CASV e no outro dia a entrevista. Eu consegui no mesmo dia os dois, então pra mim foi muito mais vantajoso. Mas se você não conseguir, não tem problema, você pode fazer podem fazer em dias diferentes, sendo que o CASV tem que ser sempre a primeira coisa que você vai fazer, tá bom? E daí, se você conseguir no primeiro dia, tenta, no mesmo dia os dois, tenta deixar um espaço bom, assim, né? Tipo de tempo entre eles. De diferença, ele vai ter horários ali, então... Deixa o CASV bem cedinho e daí a entrevista no último horário possível. Exato, né? o CASV ele normalmente é mais rápido, só que a gente não pode garantir que não demore muito. Mas aí, de qualquer forma, se tiver uma diferença, tenta colocar 2 horas, 3 horas de diferença de um pro outro, porque aí você garante que você chegue com antecedência no CASV e que você chegue também a tempo para fazer a entrevista. Lembrando que eles orientam você a não chegar muito mais cedo porque eles não deixam entrar, mas na prática, se você entra em determinado horário e eles estiverem com atendimento ok, eles deixam você entrar sim, tá, gente? Exatamente. Próxima depois que você faz a entrevista, né? Quais são os documentos básicos que eles vão pedir e as perguntas mais feitas depois que você faz o processo. Então, no caso, como que você vai fazer? Você vai levar o formulário DS-160, ele vai imprimir um protocolo, você tem que ter aquele protocolo impresso, eles vão orientar que você tem que ter aquilo impresso porque eles vão olhar aquele documento quando você for no caso. Eles vão pedir uma foto, a gente pode deixar até o detalhe dos documentos que eles pedem aqui pra você. Na descrição. Isso, na descrição. Aí você leva esse documento no CASV. Depois que você levar no CASV, você vai fazer a entrevista. Aí a grande entrevista, gente, é a parte mais tensa. Então a gente conseguiu condensar aqui pra vocês as perguntas que são mais feitas e as perguntas que foram feitas pra mim e os documentos que eu levei lá. A gente tem um vídeo completo também, mas a gente vai resumir aqui pra vocês basicamente o que eles perguntaram. Basicamente eles perguntaram qual que era a minha profissão, perguntaram qual que era o meu salário, perguntaram pra onde que eu ia ficar lá. Então, você vai pra onde? Falei que eu ia pra Los Angeles, que é a Disney. Orlando, né? Orlando, Los Angeles. Já errou, já. Um beijo, desculpa, gente. Orlando, então, você fala pra onde que você vai. Deixa eu ver, ele perguntou com quem eu iria, então eu falei que eu iria com meu marido. Ele perguntou se meu marido já foi para os Estados Unidos, eu falei que já foi. Ele perguntou qual era a profissão do meu marido. Então eles fazem esse tipo de pergunta. Como eu consegui responder de forma muito direta essas coisas, basicamente ele não me perguntou nada muito específico. Perguntou se eu já viajei para fora do Brasil, quais foram os locais que eu viajei. Então ele foi muito mais direto nas perguntas que ele fez e eu consegui responder porque de fato é verdade, tá, gente? Então quando você está falando a verdade, está falando uma coisa que é fato, você não tem problema nenhum, tá? Mas aí eles podem fazer outras perguntas que são um pouquinho mais específicas. Por exemplo, quantos dias você vai ficar lá? Tem outras perguntas aí, amor? Deixa eu lembrar, na minha especificamente, se perguntar parecido com a sua profissão, quantos dias eu ia ficar lá, se você conhece alguém lá, às vezes eles perguntam bastante isso, se você conhece alguém nos Estados Unidos. No caso, ele tinha perguntado se eu já viajei pra fora e dos lugares que eu viajei, qual que eu mais gostei, né? Então, se alguém vai pagar a viagem pra você. Se você não tem... Às vezes é comum. Isso, eles perguntam principalmente se você fala sua renda não está de acordo com a quantidade de dias ou a viagem. Por exemplo, se sua renda for menor, pode ser que ele encaixe a informação de quantos dias você pretende. Ele vai fazer o cálculo e falar, se a pessoa tem renda X e quer ficar X dia, não casa. Alguém vai te ajudar? E aí, se alguém for te ajudar, seja sincero e diga que alguém vai te ajudar. E aí ele vai provavelmente pedir os dados dessa pessoa que vai te ajudar a financiar essa viagem. Daí, se você puder ter o visto dessa pessoa, uma cópia, se a pessoa permitir, né? E se ela já tiver o visto também, é interessante saber os dados básicos dessa pessoa. No nosso caso, daí a Ká falou pra mim, eu era o esposo dela, ia acompanhar ela passou meus dados e tudo mais, daí foi tudo certo. Isso, aí quais foram os documentos físicos que eu levei? Eu levei o meu contrato de trabalho, minha carteira de trabalho, comprovante de renda, comprovante de imposto de renda eu levei. Levei também o meu histórico escolar pra mostrar
que eu sou formada e também que eu faço faculdade, né? Então, como eu faço faculdade para mostrar mais um vínculo que eu tenho aqui no Brasil, que eu estudo. Levei os documentos do Alex também, porque como eu ia falar sobre ele fez perguntas do Alex para mim, então eu levei documentos do Alex também, como o próprio passaporte dele, nossa certidão de casamento, documentos básicos que comprovam tudo que você tá falando. Então, como ele perguntou sobre a minha renda, sobre a minha profissão, eu quis levar esses documentos para poder comprovar e principalmente para mostrar para ele, ó, eu faço isso, eu ganho isso, eu tenho esse tipo de renda que consegue bancar essa viagem, tá, gente? Foi basicamente esses documentos que eu levei. Ele não pediu documento para mim. Para algumas pessoas ele perguntou, ele pediu documentos, né? Então, algumas pessoas vão ser pedidas. Eu vi um homem que era empresário, porque quando você chega lá no CASV, tem várias filinhas. E essas filinhas tem a cabine de vidro ali, e a pessoa conversa com você como se você estivesse na lotérica, por exemplo. É mais ou menos isso. Boa. A configuração parece de uma lotérica. E aí ele vai conversando com você e você vai respondendo por aquele interfone da frente. E aí, como a pessoa que tá na sua frente, normalmente uma ou duas pessoas ficam na frente, né? Você consegue ouvir um pouco da entrevista da pessoa que tá lá conversando com o cara. E se a pessoa fala mais alto, você consegue ouvir. Então, tinha um homem que ele era empresário. Como ele era empresário, acho que ele pediu vários documentos dele, né? Acho que contrato da empresa e tal, e ramo. Então, o moço, ele estava com uma pasta, ele apresentou documentos e ele foi aprovado também. Então, se você tem um outro tipo de atividade, se você tiver esses documentos, leve, porque pode ser que eles peçam para você. E se você tiver, isso vai mostrar mais ainda para eles que você está falando a verdade. Exato, leva a sério a entrevista, tá, gente? Tipo, não vai vestido de qualquer jeito, não precisa ir de regata, chinelo, tipo, põe uma roupa que não precisa ir formal. Isso. Vá confortável, porque o lugar, mano, é quente, né? Quente, eu fui lá, tava calor. Se for um dia quente, Isso. fica Você bem não quente. precisa ir de forma, você não precisa ir formal, mas também não vai no outro extremo, né? Exato. Vai da forma que você se veste pra você ir trabalhar, por exemplo. Acho que esse é o grande exemplo. Se você Boa. trabalha de uma forma um pouco mais ok, vai dessa forma fazer a entrevista que dá tudo certo, tá? Boa. E aí, depois, né, quando você faz a entrevista na hora, ele fala pra você que você é aprovado ou não. No meu caso, ele falou que eu fui aprovada e ele me entregou um papelzinho. E aí, nesse papelzinho tinha as orientações de como fazer a retirada, de fazer o agendamento e tudo mais. Então, eu aguardei receber um e-mail. 13 dias depois que eu fui aprovada, que eu fiz a entrevista, eu recebi um e-mail. Eu vou dar alguns detalhes falando do endereço do CASV e que é para você agendar a retirada. Então, além de você agendar a entrevista, quando você é aprovado e você vai retirar o passaporte, você também tem que agendar a retirada. E aí o mais legal, que é a dica mais legal que a gente vai dar aqui para vocês é que aqui em São Paulo, se você agendar a retirada, ou seja, se você optar por retirar, você consegue retirar no domingo, que foi o meu caso. Então, eu coloquei para retirar num domingo, fui lá e foi muito rápido, domingo à tarde, tá, gente? Não foi nem de manhã, eu acho que eu marquei para as 3h30 da tarde, chegamos lá 3 horas e eu consegui fazer a retirada. A gente deixou um vídeo aqui no card, eu explicando tudo para vocês quando a gente foi buscar o visto lá. O visto não, o passaporte. Eu fiz esse processo para retirar. Tem também uma observação importante, outra pessoa pode retirar o passaporte para você lá, caso você não consiga, tá? Então, no e-mail que você vai receber, ele tem essas instruções, ele fala que quando a pessoa é de menor, é só você apresentar o documento de identificação. Então, se a pessoa é menor de 18 anos, o pai e a mãe podem ir lá buscar o passaporte apresentando o documento. E se você é maior de 18 anos, por exemplo, eu não consigo buscar, o Alex poderia, é só ele apresentar uma carta simples, minha, né, autorizando ele a retirar o meu passaporte com a minha assinatura, tá? Não é uma carta registrada né? nem nada, é uma carta simples. Eu autorizo, eu assino, entrego o meu RG, então essa carta tem que vir acompanhada de um documento meu para que ele consiga fazer a retirada lá do passaporte no CASV depois que você tem o visto aprovado. E dá para pedir para eles enviarem por correio também, não dá? Tem a opção de enviar por correio, gente, mas eu acho que é mais específico dependendo das pessoas que não moram aqui em São Paulo e vem tirar o passaporte aqui. Eu confesso que a gente não olhou isso porque a gente foi no automático, então ele não deu essa opção, tá?
Mas caso alguém saiba mais detalhes de como que funciona o processo para poder receber em casa, deixa aqui nos comentários, aí a gente se ajuda também. Exato, mas é possível receber por correio, tá? A gente tem uma taxa extra para isso, obviamente, que eu não sei se varia de acordo com o CEP da pessoa. Realmente não vi escrito em nenhum lugar como que tava lá, mas se souberem mais, deixa no comentário aqui para ajudar a gente também, beleza? A única coisa que eu vi foi quando eu estava lá. Quando você vai lá para fazer a entrevista, ele tem orientações de que se você tiver o seu visto aprovado, o próprio atendente vai te dar uma guia para você pagar. Então, normalmente você paga lá para você receber via correio. Então, provavelmente eles fazem o cálculo na hora, né? Depois que eles fazem o cálculo na hora, você paga lá naquela hora. Depois você volta, entrega aquele comprovante e aí eles vão fazer o pedido para entregar o passaporte no seu endereço. Pelo menos essas são as orientações que tem lá dentro. Só que mais detalhes sobre isso eu não vi, confesso que eu não vi, porque a minha opção foi de fato retirar. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem se interessa por esse assunto ou tá pensando em tirar o visto, tá com medo, tá meio inseguro com o processo. Dica para essa pessoa, manda o vídeo para essas pessoas, porque a gente tem uma playlist completa aqui de visto americano e com outros vídeos para sair, inclusive. Isso, se inscreve no canal, se inscreve também lá no nosso Instagram, tá, gente? Segue a gente no @poraicomalexik. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no direct que a gente responde vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!